Olá, eu sou Adnei, PY2ADN, e nós acabamos de chegar aqui, junto com o João Roberto, PY2JF, aqui na nova sede da Labre. Ela teve, na realidade, a sede já existia desde 96, e ela foi completamente reformada e reformulada, mas de uma forma que nos causou estranheza. Falou, será que eu estou entrando na sede da RRL, da DARC alemã, da área italiana? Não, é a sede da Labre São Paulo, que está com uma coisa aqui completamente diferente, acolhedora, dá a impressão de ser o escritório de uma multinacional. Aqui do nosso lado, o secretário-geral da Labre São Paulo, Sândalo, Papa Uniforme 2, Romeu Sierra Sierra. Eu disse Papa Uniforme, isso mesmo, gente. Tem gente que pergunta, espera um pouquinho, o secretário da Labre é um radioamador classe C? Sim. Por que não? Isso prova o quê? Aqui não tem atrapalhada. Sândalo, se fosse na época das antigas, fatalmente já seria radioamador classe A faz tempo. Não, essa gestão ela é responsável e correta. E também mostra que não há preconceito contra quem é radioamador classe C, não é verdade? Isto é, abaixe o preconceito. Tá bom? Para quem não tem interesse em DX, realmente não há uma grande vantagem realmente em fazer a promoção de classe, a não ser que tenha interesse em operar em HF. Mas quem gosta do VHF, do HF para bate-papo com os amigos, está de bom tamanho, não está? Sim, sim. Principalmente aquele... Eu sou do tipo que ainda gosta das antigas, né? Uma estação aqui, outra lá, entre elas uma antena para cada lado. Então, falar de antena de um modo bem tradicional. Mas a mudança de classe seria interessante para se operar em outras bandas, né? Opera em outras bandas também, que tem muita gente bacana também em outras bandas, tá bom? Agora, dava para acreditar que essa reforma maravilhosa seria feita? Foi feita uma, digamos assim, da água para o vinho, né? Então nós criamos vários setores aqui dentro do auditório. Você viu lá, né? A homenagem à Dona Marília, né? Qual é o radioamador que já com seus 40 anos, 50, não conheceu a Dona Marília? Então achei muito bacana a homenagem do auditório. Criamos a sala de aula, o museu, a sala de rádio vai ser melhorada, vamos ter outros rádios também. Então nós criamos assim, vamos dizer, mais recursos para o associado e mais alguns mimos que vai aparecer por aí, mais alguns mimos para os associados da Labre, tá bom? Ok, atenção Labres de outros estados e principalmente Labre Federal, voltem-se ao radioamadorismo. Aproveitem, se espelhem no exemplo da Labre São Paulo. Bom, em nome da presidência da Labre São Paulo e em nome do Conselho Estadual da Labre São Paulo, eu gostaria de agradecer a presença de tantos amigos de longas datas, de grandes jornadas, nesse momento que para nós da Labre São Paulo é muito importante. Tá? Não se trata só de uma reinauguração, não se trata só de arrumar a parte física da nossa entidade. Nós sabemos que o sentimento labreano, ele é muito mais do que simplesmente ser radioamador. Ser labreano é alguma coisa muito maior. E nós temos pessoas aqui que me antecedem aos meus 30 anos de radioamadorismo, que sabem muito bem o que eu estou querendo dizer, tá bom? E nós queremos que seja um marco, não só para a vida das pessoas que hoje estão aqui, mas para gerações futuras, porque a Labre vai completar 80 anos o ano que vem. E nós queremos que ela continue existindo por mais 80 anos, quando a gente não estiver mais aqui. Então, o que está sendo feito não é para que nós possamos usufruir, é para que as gerações que vão vir encontrem alguma coisa clara e verdadeira do que é o espírito do radioamadorismo, seja ele através dos contatos que são feitos em fonia, em telegrafia, em VHF, em modos digitais, em D-Star, em todos os modos possíveis. Não existe diferença na nossa classe para os verdadeiros amantes do radioamadorismo, sabe, gente? Eu vou tocar aqui duas coisas que são importantes para nós, porque para nós isso é uma cerimônia oficial da Labre São Paulo. Então nós vamos tocar o hino nacional e em seguida o hino do radioamador, que eu sei que muitos não conhecem, sabe? Mas que para nós é muito importante. E a seguir vou dar a palavra ao Cabral PY2 Romeu Tango
e ao Biasotto PY2 Alpha Yankee, para que eles possam oficialmente se manifestarem, descerrarem a placa da nossa reinauguração. Ato contínuo, nós vamos lá para fora, temos outra placa para descerrar, que para nós é tão importante quanto essa, que é uma homenagem para uma benfeitora do radioamadorismo. Dona Marília, que trabalhou no antigo Dentel, na Rua Costa, que entregou a licença na minha mão lá, ela fazia questão de entregar na mão dos radioamadores a licença que iam para lá. Se aposentou no Serviço Público Federal, trabalhando no departamento que cuidava dos radioamadores. E no final da vidazinha dela, ela ainda encontrou forças, apesar de uma doença quase terminal, de ficar aqui com a gente, praticamente mais de 2 anos, né, Ramiro? Prestando serviço aos radioamadores. Foi um exemplo de determinação, de amor a uma coisa que às vezes os próprios radioamadores não reconhecem, tá bom? E nós nomeamos o nosso auditório recém-inaugurado com o nome da Dona Marília. E por fim, nós vamos reinaugurar ou inaugurar o nosso museu, que foi fruto da aquisição de equipamentos de um abnegado também, Pardal, todo mundo conhece, que fez da Labre a casa dele quando ele não tinha casa. Não é isso, Aramir? Fez da Labre a casa dele quando ele não tinha casa, aqui que ele passava o tempo dele, que ele fazia as experiências dele, trazia os rádios para cá. Então, assim, nós também nomeamos aquele museu, que foi uma homenagem singela, são poucas peças, tá bom? Mas a maioria delas batalhadas por ele com o nome do Pardal. E vamos torcer para que daqui para frente o radioamadorismo seja visto na sua essência, ou seja, da forma como nós conhecemos ele. Ele não tem fronteiras, ele não tem preconceitos. Nós conversamos com as pessoas pelo outro lado do rádio, nós não sabemos se elas são ricas, se elas são pobres, se elas são juízes, se elas são plebeus, se eles são simples mestres de obras, se eles são ricos, se eles são pobres. A idade, eu comecei com 16, eu ainda vejo aqui muitos dos meus amigos que são muito mais velhos do que eu, conversavam comigo como uma pessoa de igual para igual. Quando que no mundo real, um jovem de 16 anos é ouvido por uma pessoa de 30, 40, sabe? Quando que um jovem de 16 anos recebe uma oportunidade para tentar mostrar o seu potencial de trabalho em prol de uma classe e de um hobby, tá? Então, assim, volto a agradecer a vocês todos. O som não está lá, essas coisas, vamos tentar ouvir. Vamos tocar o hino nacional, em seguida o hino do rádio amador e vamos descerrar a placa que oficialmente faz com que a gente inicie uma nova era no radioamadorismo, não só paulista, tá, gente? Porque nós não estamos falando de radioamadorismo em São Paulo, nós estamos falando de radioamadorismo no Brasil. Tá? Nós queremos que o que está acontecendo aqui prolifere, se expanda e todos possam usar o nosso exemplo de perseverança e de dedicação, fruto do trabalho de todos vocês que estão aqui, sabe? Para que isso pudesse acontecer. Muito obrigado. As margens plácidas de um povo heróico, bravo e retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu Senhor, dessa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Amadores do rádio emissão,
vanguardeiros da terra e do ar. Somos todos amigos e irmãos, inclusive os que habitam além mar. Noite e dia na escuta ficar, aguardando nestes conseguir. Na frequência começa a chamar, compreendido, colega, pedir. Avante RNR, descaldai a bandeira do porvir. Deixa a palavra agora ao nosso presidente da entidade, Vanderlei Cabral, para Y2RT. Por favor, Vanderlei. Bom, pessoal, eu não tenho muito a completar o que o Marcelo já disse, que foi bastante abrangente. Então, o que eu posso dizer agora é que obrigado pela presença de vocês, obrigado por acreditarem no plano e continue acreditando, porque esse daí é só o início. Agora eu vou deixar com vocês a palavra ao Biasotto, que é o presidente do Conselho Estadual. Boa noite, meus amigos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, repetindo novamente as palavras do Marcelo e do Cabral, a presença de todos vocês. Nesses últimos 5 anos ao qual eu tenho sido associado, eu vi isso aqui passar por diversas dificuldades, pelas presidências anteriores, e hoje eu vejo uma LAB renovada, uma LAB padronizada, uma LAB que tem inspiração, que pode divulgar, além do radioamadorismo, conhecimento para todos os tipos de tecnologias científicas e sociais no qual o radioamador trabalha. Eu espero que esse seja um grande marco e com isso venham novos gerações de radioamadores da parte digital, da parte social, de toda a escotismo, nosso amigo, e de todos, inclusive jornalistas, radioamadores, como já temos. Eu espero que isso seja um grande marco e que sejam todos muito bem-vindos e que apareçam mais, que essa LAB seja muito maior do que está acontecendo hoje, que seja um ambiente cada vez melhor, mais padronizado, com mais qualidade e com respeito a todo o radioamador brasileiro. Boa noite. Convido o Cabral e o Biasotto a descerrarem aí a placa de reinauguração da LAB de São Paulo. Agora eu peço para vocês só alguns minutinhos, nós vamos mover a estrutura do púlpito lá para fora. Daqui a uns minutinhos a gente chama vocês para o senhor Aramir fazer as vezes de falar da Dona Marília. Isso não vai ser difícil, né, Aramir? Da Dona Marília, a importância dela. Obrigado, viu, gente? Não, ainda não. Ainda não, ainda não. Você não... Em continuação, a cerimônia de reinauguração da sede, como eu havia antecipado lá dentro, nós resolvemos prestar uma homenagem a uma pessoa muito querida para todos nós radioamadores, novos, antigos, quase todo mundo conhece essa pessoa, tá? Era uma pessoa extremamente amável, era uma pessoa muito dedicada. E por conta disso, quando nós reorganizamos o auditório, que vai ser utilizado principalmente para fazer exames de radioamadores, o primeiro nome que veio à nossa lembrança foi da Dona Marília. Eu vou deixar a palavra agora com o Aramir, que foi a pessoa que diretamente conviveu mais com ela aqui na LAB no período que ela esteve aqui, emprestando a sabedoria dela para a gente, para que ele diga algumas palavras e descerre a placa de homenagem. A placa, inclusive, traz uma brincadeira, tá? Nós tiramos um pedacinho de uma sarja de 1997, onde os radioamadores, numa revistinha, perguntavam: como que eu faço para fazer exame de radioamador?
a pessoa falava, ligue na Anatel, no Dentel e fale com a Dona Marília. E a pessoa termina assim, alô, Dona Marília, eu quero virar radioamador. Está transcrito esse quadrinho nessa placa, para a gente lembrar sempre disso. Arrepiei agora. Para a gente lembrar sempre disso, tá bom? Aramir, por favor. Bom, boa noite a todos. Fui pego de surpresa. Marcelo me apresentou aí essa incumbência, né? Como ele disse, parece muito fácil falar da Dona Marília, porque todos nós que a conhecemos sabemos do amor que ela tinha pelos radioamadores, né? Para mim é meio difícil, por causa do lado emotivo. Eu tive a honra de, quando ela aposentou, trazê-la aqui para os quadros da Lab São Paulo. E eu me lembro da frase que nós colocamos no site, né, com alguns dizeres simples, e nós finalizamos com a seguinte frase: Dona Marília, seja bem-vinda, que a casa é sua. Então, acho que cada um de nós aqui, se o Marcelo der a palavra para todo mundo, nós vamos ficar até amanhã aqui ouvindo a história da Dona Marília, né? Todos nós temos alguma coisa para contar. Eu, até hoje, eu tenho o primeiro Fistel de 1984, lá do antigo Dentel da Rua Costa, que ela preencheu e eu fui recolher no Banco do Brasil. Esse boletim está lá na minha casa até hoje num quadro. Então, a Dona Marília era uma pessoa que iniciou a carreira na Anatel, depois, quem sabe, o pessoal da Anatel pode falar melhor sobre isso, numa função bastante humilde, mas sempre se esforçando, se interessando, e ela acabou sendo promovida. Ela era do quadro, acho que, ou da limpeza ou da vigilância, e ela foi, então, galgando algumas posições, até que deixaram para ela o serviço de radioamador, coisa que ela conduziu com maestria e com amor incrível. E uma vez eu brinquei com ela e falei, Dona Marília, se nós não tivéssemos como patrono o padre Landel de Moura, a senhora seria o patrono dos radioamadores aqui, pelo menos os de São Paulo, né? E ela ficava toda envergonhada, né? Porque era muito humilde, e ela, por incrível que pareça, antes dela falecer, ela teve a humildade, não precisava disso, eu fiquei até chateado com ela, e ela veio aí se despedir de mim. Ela pediu demissão, que já estava com a doença muito avançada, e ela ainda... Você me fez passar uma aqui. Ela me pediu desculpas por ter me decepcionado, né? Não foi o caso. Eu fiquei muito feliz dela ter convivido conosco, beleza? Tá bom? É isso aí. Então, eu queria passar a palavra agora para o comandante Silva. Ele traz uma mensagem para todos nós. Desculpem a emoção, mas é uma coisa muito forte para todos nós. Obrigado. Boa noite a todos. Tal como vocês, também estamos aqui nos felicitando com essa maravilha, com a reinauguração da Casa Lab aqui em São Paulo, a qual é muito amável entre os radioamadores, a gente sabe disso. E também quero falar um pouco da Dona Marília, porque meu primeiro Fistel também foi em 95, eu recebi das mãos dela. Na época era PU2RQY, hoje eu sou Romeu, PU2VSH. E a gente tem sempre que lembrar das pessoas. Ela é uma pessoa reta, de poucas palavras, mas firme no que fazia. E aqui com vocês estou felicitando tudo isso também, e quero agora presentear aos nossos amigos aqui da Labre, deixar um singelo presentinho de lembrança para ficar na sede aqui. Isso aí. Sempre aí para quem visitar a casa, saber que eu estive aqui também. Muito obrigado. E também aproveitando que nós estamos envolvidos no mesmo, porque o radioamadorismo, tudo pode falhar, o radioamador sempre vai prevalecer. Eu que trabalho com catástrofes, né, em todo o país, a gente interage com 8 países que falam a língua portuguesa. Inclusive lá na entrada deixei uns folhetos, quem quiser conhecer a Força Tarefa Brasileira, fica à vontade, estão todos convidados a fazer parte.
E então é muito bom a gente estar junto nesse ato, nesse momento. Muitas pessoas importantes da parte da cidade, muitos de fora. E só temos que agradecer a tudo isso. E a Força Tarefa Brasileira está aberta a todos. Temos lá o papel, todos podem conhecer. Tá? Muito obrigado, boa noite a todos. Eu gostaria de convidar o Sérgio e o Thiago, representando a Anatel, a comparecerem aqui, por favor. Gostaria que vocês, se quiserem fazer uso da palavra, façam e ajudem o Aramir a descerrar essa placa em homenagem à Dona Marília, vocês como representantes da Anatel aqui na reinauguração da Labre. Falar alguma coisa, Thiago? Por favor. Na verdade, só agradecer, né, o convite, a gente está fazendo parte desse momento histórico, né, da Labre, e a Labre como parceira, agradecer também como parceira, né, sempre espero que mais e mais, né, a gente retome os exames e que seja sempre essa parceira fiel aí durante os anos e que seja para frente também. É só isso. Eu também. Pega numa pontinha lá. Só levantar para puxar. Levanta para puxar. Ok. 1, 2 e 3. Viva a Dona Marília! Viva! Para finalizar, como não vai caber o pessoal lá em cima, eu gostaria de convidar o Adnei. Adnei? Por favor. O Adnei vai falar algumas palavras com relação ao Pardal. Esse irmão nosso que cuidou com tanto amor dos rádios que ficavam na Labre e que ele conhece tão bem, para que a gente possa descerrar a placa lá em cima também, em homenagem ao Pardal. Adnei, por favor. Obrigado, Marcelo. É um prazer ver uma inauguração de uma sede tão bonita quanto essa e verificar que todo o empenho do Orlando Gagliardi, que era conhecido carinhosamente pela alcunha de Pardal, não foi esquecida. Orlando, um radioamador devotado, um técnico autodidata de grande estirpe, tinha um amor pelo AM sem igual. Ele montava e restaurava transmissores e acabou pegando gosto pelos equipamentos antigos. Aqui eu estou vendo vários amigos restauradores, técnicos e amantes do AM que sempre gostaram das velharias, e eu, mais do que ninguém, como gosto dessas porcariadas antigas, tínhamos no Pardal um verdadeiro guru. E quando eu vejo aquele museu tão bem colocado, com todas aquelas preciosidades que ele tão bem cuidou e restaurou, eu me lembro daquele Deltinha 209, daquele National NC 57, daquele FT 200, Beodigert ali, praticamente imprestáveis. Ele refez as bobinas desses rádios uma a uma com uma paciência, e eu tive a sorte de poder acompanhar parte da restauração de algum daqueles aparelhos, que foi uma verdadeira aula. O Pardal tinha um estilo extrovertido, brincalhão, no entanto, era extremamente prestativo, sempre solícito, nunca deixou ninguém na mão. Quando alguém precisava de um componente, era sempre socorrido. E o carinho que ele sempre teve pela Labre foi sem igual, e eu vejo que a recíproca foi verdadeira. Em nome de todos os radioamadores amantes das velharias, eu agradeço a Labre por esse reconhecimento. Muito obrigado. Bom, esse é o Museu Orlando Gagliardi, o nosso acervo da Labre São Paulo. A inscrição diz: esse acervo é dedicado ao inesquecível radioamador Orlando Gagliardi Filho, Papa Yankee 2 Alpha Fox Tango, que pela sua inventividade e genialidade, carinhosamente acabou se tornando conhecido entre nós como Pardal. A este querido colega que dedicou grande parte de sua vida à preservação e à restauração de equipamentos históricos, nossa eterna gratidão. Vou ter uma aula com a Adnei aqui agora. Não, Aramir, esse é o acervo da Labre de equipamentos clássicos que nós temos aqui. Nós temos aqui o Deltinha 120, aqui um Iaeso FT 200, o receptor Deltinha 209, clássico, foi muito utilizado pelos grandes radioamadores na década de 50 e 60, o transmissor 210 da mesma linha, o National NC 57, que eu ajudei a recuperar as bobinas,
Aliás, esse é um NC 170, um equipamento telegráfico antigo, um transmissor Transalix que foi fabricado pelo Carlos Santana aqui em São Paulo nos anos 60, um Delta 500 em condições muito bonitas, e o Eudgert, o famoso Eudgert Ouro C, produto do nosso grande Gert Wallenstein, Papa Yankee 7 LC, que faleceu recentemente. E aqui nós temos uma preciosidade, o grande transmissor de AM da Labre, que durante os anos 60, até início dos anos 70, transmitia o QTC Bandeirante. Esse equipamento aqui merece uma boa restauração. E em breve, quem sabe, a gente não pode colocar ele novamente no ar, em AM, para conseguir chegar em todo o país. Além de todos restaurados, em pleno funcionamento, ficou uma sala muito bonita, muito agradável e com um toque de classe. O efeito realmente dos LEDs ficou muito bonito, então traz realmente um ar de nostalgia a todas essas velharias, clássicas velharias que nós adoramos. Eu cheguei aqui, eu pensei, será que eu estou entrando na sede da Dark alemã, da RRL, de alguma ali da área italiana? Não, eu vi o emblema, nós estamos na Labre. Eu não estou acreditando, que eu lembro que essa casa aqui era meio derrubada. Meninos, o que vocês fizeram? Na realidade, Adnei, boa noite. Obrigado pela presença do CRAN aqui na sede da Labre em sua reinauguração. Nós não fizemos nada que os radioamadores não estivessem esperando. Ou seja, que nós efetivamente fizéssemos com que a Labre passasse a ter vida e passasse a tentar corresponder aos anseios dos radioamadores. A reestruturação física foi só um começo. Nós temos que começar agora a trabalhar em prol do radioamador. E a Labre está predisposta a começar a fazer esse trabalho de uma forma permanente, em parceria com todos os radioamadores de todo o estado de São Paulo, para que as pessoas saibam que a Labre voltou a ser aquela entidade de respeito que o radioamador quer que ela seja. Olha, eu fico animado e o que eu estou vendo aqui é mais do que otimista. Se eu fosse otimista, eu não acreditaria em tanto. Cabral, você que é quietinho, é o mineiro, é o come quieto? Bom, como que você sabe que eu sou mineiro? Acertou. Bom, o Marcelo, ele é de uma clareza, uma transparência muito grande. Então, ele é o porta-voz que nós temos aqui na Labre. Então, melhor ele transmitir tudo isso daí é a melhor forma de encontrar. Além do que, uma coisa que é importante, nós, com essa nova geração, com essa nova reinauguração, com tudo isso que a gente está colocando, a nossa intenção principal qual que é? Aproximar o radioamador, aproximar os grupos de radioamador, aproximar as associações de radioamadores que existem no Brasil. E nós estamos procurando dar o exemplo, a partida, o pontapé inicial. Isso é só o começo. Olha, começou muito bem. Parabéns, estamos todos impressionados e há realmente um anseio, principalmente do radioamador do interior, que se sente um pouco distanciado. E hoje, com videoconferência, nós temos condições de tentar aproximar, levar exame para o interior. E aqui eu quero fazer um agradecimento, que é o empenho do Marcelo, do Cabral, do Biasotto, também do Aramir. Nós teremos os exames em Americana agora no próximo dia 17 de agosto, e nós sabemos o parto de montanha que foi isso, né, Marcelo? Por quê? O convênio, que não depende da Labre estadual, que o Anatel depende sim da Labre federal, infelizmente ele foi encerrado, foi em janeiro. Em fevereiro. E desde essa época nós não temos exame, e a Anatel não tinha como aplicar. E graças ao empenho desses batalhadores, nós vamos poder ter a prova em Americana no dia 17. Marcelo, em nome de todos os radioamadores ali da nossa região que prestarão esse exame, agradeço de coração a todo o empenho e vamos brigar para conseguir mais algumas vagas. Por enquanto, são garantidas 150. Estamos brigando para tentar mais 100. Eu falo, estamos, na realidade, quem está encarando a fera lá é o Marcelo. Marcelo, a luta não é fácil, mas obrigado por todo esse trabalho. Nós é que agradecemos, porque assim, não adianta nós nos esforçarmos todos tanto se não houver demanda. O exemplo do trabalho do CRAN na região e a demanda para essa quantidade de pessoas interessadas em prestar exame demonstra a forma como o CRAN tem agido na região em prol do radioamador e a credibilidade que vocês acabam passando quando resolvem fazer alguma coisa. E a Labre São Paulo, essa nova Labre São Paulo, ela tem tentado buscar exatamente isso.
uma forma de se aproximar do radioamador do interior, que concentra o maior número dos usuários de radiocomunicação no estado de São Paulo, e através disso fazer com que realmente a Labre se reerga, tá? Isso que vocês estão vendo, na realidade, ele tem teve uma forma de ser feita. As pessoas questionaram, por que vocês não falaram que estavam fazendo isso? Porque todas as outras administrações anteriores prometeram fazer e não fizeram. Nós resolvemos fazer o contrário. Resolvemos fazer primeiro para depois mostrar. Então, a Labre São Paulo hoje trabalha assim. Nós estamos buscando saber quais são os desejos dos radioamadores e nós com certeza vamos tentar atingir todos esses anseios. É a diferença de ter gestores no lugar certo. Marcelo, sucesso, obrigado pelo que você tem feito. Cabral, parabéns. Apesar de muito quietinho, vocês têm trabalhado, certo? Muito obrigado. Eu estou aqui com o Flávio Arcângelo, com CH, e o João Saad. Eles fazem parte do GDE. Eu acredito que vocês fundaram o GDE, né? Sim. Fala pra gente um pouquinho do GDE, porque eu mesmo, que estou sempre envolvido com tudo do radioamadorismo, eu só lembrava da sigla, e eu já ouvi a sigla. Mas explica pra gente, o que é o GDE? Bom, o GDE é o Grupo de Defesa Espectral, ele é um grupo autônomo, surgiu com um grupo de especialistas, estudiosos e pessoas que estavam preocupadas com as questões de interferências que são crescentes no espectro de radioamador. Na FENARCOM, há aproximadamente 2 anos atrás, nós nos reunimos, começamos a conversar como seria pertinente ter um grupo formado por radioamadores, por radioouvintes, radioescutas, que estão sofrendo essas interferências, e como poderia se tratar isso institucionalmente junto com a Labre, auxiliando a Labre. E isso tanto tecnicamente, como juridicamente, como burocraticamente, junto a instituições federais, que ao menos deveriam tratar desses assuntos com mais presteza. Por exemplo, a BNT, Inmetro e a Anatel. E, então começamos esse trabalho, primeiro de muito estudo, de muita investigação, de muita conversa entre nós, para termos um norte, até mesmo dentro da própria Labre, para poder trazer essa realidade mais ativa de um radioamador que para de ficar reclamando, mas é um radioamador que vai além disso, que acaba assumindo responsabilidade junto com a sua instituição e procurando resoluções que não sejam positivas não só para o nosso serviço, mas também para todo o espectro de rádio, os usuários de rádio em geral. Então fizemos uma reunião com o ministro das Comunicações, também junto com a ABERT, junto com a SET, que é a Sociedade de Engenharia de Televisão e Rádio, levamos esses problemas também à BNT, como eu disse, ao Inmetro, e enfim, é um trabalho de longo prazo, muito difícil, extremamente técnico, mas iniciamos, isso é o mais importante. Saímos de uma situação paralisante, de críticas apenas, para assumir responsabilidades. E isso de uma maneira independente, que o GDE é um grupo autônomo, mas ao mesmo tempo em parceria com a nossa Associação de Representação Nacional dos Radioamadores, a Labre, e junto com outras instituições que também são afetadas em relação às interferências eletromagnéticas. Agora eu vou perguntar para o João. João, agora explica para o leigo aqui, que tipo de trabalho? Por exemplo, eu imaginava que quando uma Nokia lança um telefone celular, aquele adaptadorzinho, eu imaginava que existiam regras e aquilo tudo passava pela Anatel, e eu imagino que tenha que atender uma certa norma para interferência, tudo, mas parece que no mercado tem mais aparelhos com problema do que a gente esperava, né? A GDE entra nesse campo? Exatamente, ele entra exatamente nesse campo. O problema da interferência na nossa atividade, né, e nas radiocomunicações de um modo geral, ele hoje é crescente por um motivo muito simples. Todos nós testemunhamos como é que há um aumento exponencial do uso de eletrônica de potência nas nossas vidas. Então, o que antigamente a gente usava lâmpadas incandescentes, hoje em dia são lâmpadas compactas, onde existiam semáforos com lâmpadas incandescentes, são LEDs e por aí vai, controle de elevador, fontes chaveadas, um sem número de equipamentos utilizando eletrônica de potência que são potencialmente causadores de interferência se
não forem tomados cuidados por parte dos fabricantes, no sentido de usar filtros e outros dispositivos que limitem essas interferências às normas. E se for esperar o fabricante por vontade própria fazer isso, eles não vão fazer. Exatamente. Então, não vão fazer, principalmente aqueles fabricantes de equipamentos de não telecomunicações, porque justiça seja feita. Os equipamentos de telecomunicações, eles têm que atender normas rigorosas de compatibilidade eletromagnética, ou seja, não emitir interferências, normas essas cobradas pela Anatel. Então, um telefone, por mais simples que seja, ele vai ser testado se gera ou não interferência. Porém, qualquer outro equipamento que não seja de telecomunicações... Uma lâmpada, por exemplo? Uma lâmpada compacta, controladores de potência de motores, PWM, enfim, fontes chaveadas de outros tipos de comunicação, de equipamentos que não sejam de telecomunicações. Não existe no Brasil uma legislação e normas que obriguem os fabricantes a evitar essas emissões de radiointerferência. O que lá fora é diferente, pelo menos no primeiro mundo existe sim essa legislação, a exemplo do que se vê nos Estados Unidos, que é a própria FCC. A FCC não se limita a equipamentos de telecomunicações. Qualquer equipamento eletroeletrônico que chegue lá, ela não poderá interferir nos equipamentos de telecomunicações. E existe o outro lado da moeda. Se por um lado existe um aumento no nível de interferência por conta desses dispositivos que não são de telecomunicações, por outro lado, existe uma redução dessa sensação de interferência pela população comum. Por quê? Porque as telecomunicações estão sendo empurradas para frequências mais altas ou para canalizações do tipo cabos coaxiais ou mesmo fibras óticas, fazendo com que haja uma redução grande dos usuários de radiotransmissão. Agora você falou de cabo coaxial, eu lembrei de um problema que a gente tem lá em Americana e eu espero que um dos dois possa me responder. Será que a GDE vai entrar nesse mérito? Eu já percebi em Americana, em Limeira e em Campinas. Obviamente deve acontecer em outras cidades que tem TV a cabo, principalmente em VHF em 145/250. Tem uma portadora nessa frequência que eu acredito que ela pega uns 20 kHz para cima e para baixo e simplesmente essa frequência está perdida. O que piora em Americana é que é um canal pornográfico e você ouve a portadora de áudio. A GDE vai poder ajudar nesse problema específico? Pois vai poder, não só vai poder ajudar nesse problema específico, como o que eu estava dizendo, os radioamadores, aí sim, vê um papel muito interessante, que é o de ser aquela classe dentro da sociedade capacitada a perceber essa interferência e atuar na questão da denúncia, da identificação da denúncia e, eventualmente, também no tratamento da solução. Por quê? Porque, conforme eu falei, a sociedade leiga, ou ela não percebe a interferência, ou quando existe a interferência, ela não sabe o que fazer, né? De onde vem, né? E os radioamadores, que era uma categoria que antigamente geravam interferências, havia uma certa queixa. Bom, mas também naquela época a televisão pegava lambreta, liquidificador, pegava tudo também. Exatamente. Então, mas hoje vai ser o contrário. Os radioamadores vão ter capacidade de, com seus equipamentos e com uma orientação, por exemplo, dada pelo GDE e LABRE, entende? Eles vão ter condições de poder ajudar a própria Anatel a identificar problemas de interferência como esse que você está colocando. E isso, agora, evidentemente que para que isso se materialize, se consolide, há que ter uma organização que o GDE está tentando junto com a LABRE, de maneira a conscientizar os radioamadores, instrumentar os radioamadores, como por exemplo SDR, orientação de como captar e registrar essas interferências para poderem ser levadas para a Anatel no sentido de apontar e resolver esse tipo de problema, né? E se o radioamador quiser saber um pouco do trabalho da GDE, onde é que ele vai? Tem um site? Sim, nós temos um site, é o radioamadores.org,
e lá tem várias notícias, não só sobre o Brasil, mas o que ocorre no mundo a respeito desse estudo de radiointerferência, as novas normas, o que estamos fazendo, quais são nossas frentes de trabalho, a relação com a IARO. A IARO tem um sistema de monitoramento, que é a IARO Monitor System, que nós estamos trabalhando junto com eles, e, enfim, está totalmente à disposição do Rádio Amador, e estamos abertos a quaisquer sugestões, colaborações, e nós também queremos ajudar, estamos lá à disposição. QRV. Muito obrigado, então, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Visitem o site para conhecer um pouco mais da GDE. Obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade de divulgar esse trabalho que é benéfico a todos os radioamadores, inclusive a todos os usuários de comunicações de alta frequência, né? Porque o nosso trabalho contra a interferência vai beneficiar todos eles. Obrigado. É isso aí, Adinei. Estamos aqui com Carlos Biasotto, Papa Yankee 2 Alpha Yankee. O Carlos é um dos grandes responsáveis por toda essa mudança da Labre. Ele começou inicialmente fazendo a alteração da página da Labre, desenvolveu programas e praticamente organizou tudo. Carlos, é um trabalho que não aparece. É uma luta árdua que nunca ninguém vê. Todo mundo critica, mas na hora de ajudar a carregar o piano, não tem ninguém, né? O que você pode dizer sobre toda essa batalha, toda essa luta árdua que vocês têm feito aqui pela Labre? Bom, Adinei, o João Roberto também, agradeço a todo o pessoal do CRAN pela visita, a reinauguração da sede. E o que eu posso dizer é que quando você tem um objetivo, quando você tem uma vontade de aprender, uma vontade de desenvolver, você não pode desistir dela de jeito nenhum. Quando você vê alguma coisa ineficiente e você vê que você pode ajudar, quando você, por exemplo, a Labre é uma ONG, uma organização sem fins lucrativos, destinada ao radioamadorismo, quando você vê que existe uma necessidade, você tem que atender, desde que você possa auxiliar, né? Então, o que aconteceu? Eu estava aprendendo a programar em PHP, vi o site da Labre, eu vi uma deficiência de falta de informação na época e resolvi colaborar, procurando na época a presidência do conselho, que era o presidente era o Rabelo, e através da palavra dele consegui ter um acesso ao Aramir. Com isso eu comecei a expor as minhas ideias, né, numa reunião do conselho, e tive a oportunidade de trabalhar. Feito isso, eu comecei a ter mais contato com o pessoal e resolvi aproveitar para poder desenvolver alguma outra ferramenta que ajudasse mais a Labre. Nesse encontro de informações e necessidades, eu acabei desenvolvendo sem querer o SA, que chamei de Serviço de Apoio ao Associado, que é uma maneira de interagir com o associado a longa distância. O associado labriano, paulista, no caso do interior, não tem chance de vir aqui na capital para poder resolver esses problemas. Então, algumas coisas foram feitas para atendê-lo a longa distância, né, com o uso da internet, com o uso das melhorias que a informatização trouxe para lá. Feito assim, nós conseguimos acompanhar o desenvolvimento da necessidade da Labre e desenvolvemos todo o trabalho necessário e continuamos sempre em desenvolvimento, tá? de uma plataforma cada vez mais acessível e cada vez mais parecida com o padrão americano RRL, que realmente não deixa a desejar. Eu espero que a Labre e todas as outras Labres sigam o mesmo exemplo da Labre São Paulo, no intuito de perseverar e sempre continuar um desenvolvimento constante, né? Que essa é a necessidade do radioamador que eu vejo. Você não está só para usar um rádio, você está para aprender, você está para desenvolver. O radioamador é um apaixonado por tecnologia, é um apaixonado por comunicação e essa que é a essência. A ideia sempre foi essa. O SA surgiu de um amor ao radioamadorismo. Tá certo. Agora a próxima etapa é o que eu estou sabendo. Já estão planejando uma forma de integrar as reuniões do Conselho com o interior. O associado vai poder acompanhar online, mesmo estando em Presidente Prudente, lá no Pontal do Paranapanema, ele vai conseguir acompanhar o que está se passando aqui em São Paulo e ter aqui também um ponto de apoio, certo? A Labre aqui, infelizmente, a sede fica numa metrópole, mas quem está distante acaba não tendo todas essas regalias que os radioamadores paulistanos têm. Graças ao programa SA, já
vão começar a acompanhar tudo que se passa pela Labre e poder acompanhar mais em loco, ok? Muito obrigado pelo que vocês têm feito, parabéns por todo esse serviço. Parabéns à equipe do CRAN também pelo excelente trabalho de jornalismo e desenvolvimento de tecnologia. Um grande abraço, inclusive, ao João Roberto e ao Dorsai também, grandes integrantes do CRAN. Ok, só para lembrar, em todos os nossos eventos anteriores, o Carlos Biasotto foi quem mais nos auxiliou para conseguir a validação de exames na cidade americana. Cada exame nós tivemos exames com 250 candidatos, exames com 150 candidatos, e se não é a batalha do Biasotto brigando lá para conseguir que a Anatel se deslocasse até o interior, isso não seria possível. Então muitos dos nossos associados, muitos dos nossos radioamadores do interior, hoje tiveram essa oportunidade graças a você. Muito obrigado em nome de todos eles. Eu que agradeço também em nome da Labre e espero que a gente possa cada vez mais colaborar com todos os radioamadores e os futuros radioamadores do Brasil, do estado de São Paulo, e quem sabe do exterior também, com o nosso conhecimento local. Obrigado. Estamos aqui com uma lenda do nosso radioamadorismo, Parks Joe, aliás, Zé do Parque, né, para os mais íntimos, Papai Yankee 2 Alfa Uniforme, e aqui uma homenagem ao Tony, Papai Yankee 2 Fox Whisky Tango, a nossa sala de aula, aqui para instrução de aulas de CW, de radioeletricidade. Chega aqui, Zé. Isso aqui é uma homenagem ao nosso querido Tony do PY2FWT, radioamador, já falecido, que era o professor de radiotelegrafia aqui na Labre, e hoje quem cumpre essa tarefa, eu perguntei, quem será que vai dar aula de CW? Quem será, Zé? Eu acho que talvez seja eu, né? Não, já tá indicado, Zé, não tem jeito. Então, estaremos aí procurando difundir um pouco o CW para que eles aprendam e venham fazer as provas de acordo com a legislação, né? Certo. O Zé do Parque é também um dos nossos examinadores. Todos os exames que nós tivemos em Americana, o Zé nos honrou com a sua visita, sempre esteve por lá nos ajudando. E como ele é uma pessoa carismática, ele já quebra o gelo de não assustar os candidatos. Fala, não, tem que quebrar o gelo, falar, CW, é bicho de 7 cabeças? Não é bicho de 7 cabeças. Basta se dedicar, tem que estudar bastante. 20 minutinhos por dia, vai chegar lá. E na hora da prova a gente quebra o gelo mesmo, porque o pessoal vem nervoso, com aquela ansiedade, né? Importante que a gente não descontraia um pouco, né? O CW é uma coisa muito boa. Para aprender, basta se dedicar e querer aprender. Não é da boca para fora, e sim lá dentro do coração, da mente. Vou aprender, aprende mesmo. Agora, dá para acreditar que aquela sede feia, velha, almofada, que a gente tinha, virou esse prédio de primeiro mundo? Que coisa espetacular ficou isso aqui, viu? Eu estava triste porque eu não ia poder vir aqui hoje, mas olha, valeu a pena, deu certo, eu vim, ficou muito bom mesmo. E ainda vai melhorar, né? Com certeza. O Zé, radioamador pioneiro, antigo, ele foi coroinha do padre Roberto Landel de Moura, certo? Então, eu acho que em toda essa existência do radioamadorismo, nesses 80 anos que você é radioamador, eu acho que você nunca viu uma coisa tão bonita quanto essa, né? Não 80 anos, mas 35, né? Mas realmente ficamos com uma sede espetacular. Esperamos que várias pessoas venham participar aqui também com a gente, né? Desfrutar dessa grande mudança da nossa sede, né? Agora você me deixou preocupado. Eu também tenho 35 anos de radioamadorismo. Também sou de 78. Tá vendo? Que ruim, Zé. Era a coroinha de um lado e o do outro. Fazer o quê? O pior é que um monte de gente fala isso, não tem jeito. É verdade. Zé, parabéns, obrigado pelo tudo que você tem feito aí. Obrigado. Para a Labre também. Nós estamos aqui com o Valtinho Turim, Papai Yankee 2 Alfa Tango Whisky, um dos maiores renomes do país em termos de eletrônica, de radiocomunicação. O Valtinho é uma sumidade em equipamentos, é chamado técnico das mãos de ouro. Valtinho, o que você achou dessa coisa bonita? Dá para acreditar? Dá para acreditar, eu acredito na Labre, como sempre acreditei, porque a Labre é uma coisa de coração. Todos nós que estamos aqui hoje estamos renovados com essa maravilha, porque todo mundo que está aqui, todos os colegas, eles estão realmente de coração aberto. E eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente encontrar tantos colegas aqui,
tantos amigos aqui. Estou muito contente e eu acredito que agora a Labre vai vir com uma força muito maior. Não é dos 80 anos que a Labre existe, mas agora vai mais 80, mais 100, não sei como. A estruturação física, que seria o mais difícil de se pensar, já foi feita. O restante agora cumpre a nós, né? Agora, do jeito que ficou bonita, isso sim é difícil de acreditar. Foi um trabalho digno, de impressionar. Eu, pelo menos, fiquei impressionado. Não, tá clean, tudo muito claro, tá clean, tá lindo, lindo. Eu, quando vinha chegando aqui, fazia tempo que eu não vinha aqui. Passando por essa praça aí, falei, bom, acho que estou no lugar certo. Olhei para cima, vi aquela antena iluminada. Aquilo para mim foi como a gota d'água. Falei, é aqui mesmo. É aqui, é aqui. E nós estamos numa nova era, ok? Valtinho, é um prazer revê-lo. Conto com a tua presença no dia 17 de agosto, nosso próximo encontro do CRAM. O Valtinho, que sempre nos prestigia e é um grande formador de opinião no nosso meio, leva uma legião de fãs e amigos juntos, sempre está lá nos prestigiando. Conto com a tua presença no dia 17. Obrigado. Vou estar em Americana com vários colegas. Você é além de um colega, um radioamador muito querido, você realmente é um daqueles que veste a camisa. Eu vou levar alguns manuais antigos e coisas boas. Obrigado, Valtinho. Eu tô aqui novamente com o Marcelo, PY2 França November, que fez... Ele foi o mestre de cerimônias, né? Muito bem feito, muito bonitas as palavras, viu? Agora, uma coisa que quando eu cheguei aqui, na realidade, quando eu virei a esquina lá, eu já falei, a Labre aqui. Que antena é essa em cima, iluminada daquele jeito? Eu nunca tinha visto uma desse jeito. Foi a antena mais bonita que eu vi. Merecia ser capa da CQ. Então, João, na realidade, quando nós pensamos na reinauguração da sede, e ela ia ser à noite, eu pensei comigo, qual que é a rainha da festa de um rádio amador? É a antena. E aí nós olhamos para ela durante vários dias e via que à noite ninguém enxergava a nossa antena. Aí pensamos assim, aqueles holofotes de raves que faz aquela iluminação, a gente pode contratar aquilo lá para iluminar a nossa torre e a nossa antena. E aí nós tivemos a ideia de criar essa iluminação para destacar a rainha da festa, que seria a antena da nova estação da PY2 Alfa Alfa. E daí surgiu a ideia de poder iluminá-la e servir como ponto de atração aqui da festa, né? Olha, olhando de baixo, lá de fora, ficou fantástica. Vai ser o sonho de qualquer radioamador agora ter uma torre dessa iluminada em cima de casa. Só que eu quero saber mais detalhes. Me fala uma coisa. O pessoal da Ouro Fino chegou aqui e instalou essa torre em 2 horas? 2 horas e 20 minutos, eles subiram uns 24 metros de torre. É um trabalho assim profissionalíssimo, de primeira qualidade e impressionante o profissionalismo e a rapidez que eles têm para executar esse serviço. Essa torre são módulos? São 6 módulos, na realidade são módulos de 6 metros, são 4 módulos de 6 metros. Certo, e tem lugar para rotor, tudo direitinho? Ele já traz a torre montada já com um mastro, a gente só precisou colocar o rotor e as antenas lá em cima. E me conta uma coisa, quais antenas se colocou em cima dessa torre? Então, no topo nós temos uma 6 elementos de 6 metros, no meio nós temos uma IAG 10, 15, 20, e embaixo outra IAG 12, 17 e 30 metros, todas da Electril. Não tem 40? Não, 40 metros não, nós vamos ter que botar uma de polo rígida provavelmente para 40 metros. Certo, e me diga uma coisa, a estação já está montada lá em cima, que vai ter para todas essas bandas aí equipamento para o pessoal, para os associados virem aqui e bater um papinho? Sim, na realidade esse é só o princípio, tá? Nós estamos preparando uma estação de VHF para transmissão via satélite e reflexão lunar, porque é uma coisa que as pessoas gostam muito, mas ninguém quer investir para experimentar. E nós entendemos que é obrigação da Labre disponibilizar esse tipo de equipamento para que as pessoas experimentem e a partir daí tomem gosto pela coisa. Tomem gosto para depois investir. Hoje nós já temos um TS-2000 que foi adquirido para a estação. Aliás, está meio diferente aquele TS-2000. Eu quando vejo TS-2000, eu vejo um display amarelado, aquele lá está meio azul. Então, na realidade ele tem um sistema que você pode mudar a cor do display. Mas isso é original do rádio? Aí eu já não sei. Eu acho que alguém modificou o seu TS-2000, tá bonitinho. Nós já compramos o rádio de segunda mão, mas totalmente revisado, em excelente estado, né?
E agora vamos partir para equipar a estação da PY2 Alfalfa. A ideia a partir desse momento é transformar a estação da Alabre numa estação referência para que os radioamadores realmente saibam que aqui tem radioamador. Com aquela torre lá em cima. Vai ter que devolver esse holofote? Já foi embora, infelizmente. Puxa vida, isso aí tinha que ficar aí. Eu não sei como vocês iam pagar a conta da força depois. Mas, olha, ficou bacana, viu? Para outros eventos, a receptividade foi tão boa que nós já estamos pensando em utilizar o mesmo sistema nos próximos eventos. Marcelo, parabéns pelo que vocês estão fazendo aqui. Eu que agradeço. Um abraço, João. Tchau. Estamos aqui com Aramir Lourenço, Papai Yankee 2 Alfa Lima. O Aramir tem uma participação especial em todo esse trabalho que a Alabre está desenvolvendo. Porque ele assumiu a diretoria num momento como conselheiro, num momento que todo mundo pulou fora do barco, abandonou a presidência, caiu no colo dele sem ter condições. Por pouco a Alabre não tinha que ser fechada. Pegou isso em caos, sem poder nomear a diretoria, e o que aconteceu? Ele deu a primeira levantada na Alabre, conseguiu reativar os exames, levou diversos exames para o interior, inclusive para a nossa cidade de Americana, e conseguiu, mais do que isso, deixar as finanças em ordem e chamar pessoas de bem para assumir de acordo a diretoria. Aramir, luta feia, que ninguém percebeu, ninguém viu, aliás, quem estava mais próximo estava sabendo, certo? Como que foi essa epopeia? Conta um pouquinho disso para ficar registrado aqui na história, todo esse trabalho que você fez. Aliás, entre tudo, trouxe, acolheu para cá a Dona Marília. Aliás, emocionante as tuas palavras, todos aqui marejaram os olhos. Você fez o possível por tudo, e se não fosse você dar o pontapé inicial, essa diretoria não teria condições de fazer isso. Se pegasse a casa com as finanças desordenadas, não ia ter condição. Aramir, você começou a mostrar para a Alabre o que é uma coisa chamada gestão, certo? Então, conta um pouquinho de toda essa história. Então, Adinei, foi muito difícil. Em 2009 eu era conselheiro, e aí ocorreram os processos eleitorais e não se apresentou nenhuma chapa. E aí o conselho, por unanimidade, acabou me indicando para presidir a entidade até que novo processo eleitoral fosse elaborado. Eu não podia recusar porque a indicação tinha sido unânime e eu não ia faltar com uma entidade que tem hoje 80 anos, então eu arregacei as mangas e assumi o compromisso de tentar ajudar em alguma coisa. Não podia constituir uma diretoria, mas chamei os nossos amigos para me ajudar a fazer as coisas, né? Então começamos a trabalhar primeiro no banco de dados, pensar em conseguir recursos financeiros para dar uma estabilidade na entidade, pelo menos com as suas despesas fixas, né? Isso tudo foi muito difícil, e também implementamos a programação mensal de exames, que havia uma carência muito grande disso. Então levamos o exame ao interior, a força da Alabre está no interior, eu sempre falei isso aí, vou continuar falando, a força da Alabre está no interior. Então nós fomos de encontro a essa força, programando exames nas cidades onde existiam poucos radioamadores, e nas cidades onde tinham bastante radioamadores, a gente então incentivava mais a promoção de classes, né? Que também era uma aspiração de muita gente, e eu recebi várias reclamações disso. Falei, não, nós precisamos trabalhar isso daí. Então formamos uma equipe de colaboradores muito eficiente, que me ajudaram bastante aqui, graças a Deus, e a gente conseguiu alavancar. Porém, o mandato é curto, nos 2 anos eu ainda consegui fazer negociações com a Anatel, atacando um problema crônico, que era a questão das homologações, porque os radioamadores estavam tendo as suas estações lacradas pela falta de homologação. Conseguimos trazer o Dr. Itamar, de Brasília, aqui para São Paulo, e mostramos para ele as falhas na legislação, e ele acabou, então, fornecendo para nós uma receitinha de bolo contendo os principais passos para que o radioamador pudesse fazer a homologação por declaração de conformidade. Esse documento está no site para acessar todo mundo que tiver necessidade, né? Então foi uma outra conquista que nós tivemos, porém os 2 anos vão passando rápidos, né? Aí chegou o novo processo eleitoral, não apareceu mais ninguém, e aí me convidaram para fazer uma outra chapa. Fizemos a chapa com o Cabral, eu de presidente e o Cabral de vice-presidente,
e demos sequência no trabalho. E aí nós começamos também a nos aproximar dos escoteiros, né, dos grandes grupos de amadores como é o CRAM, né, que é um exemplo hoje no Brasil todo de competência e eficiência, né, na época quando você era o presidente. E procuramos então criar mais exames, abrir mais frentes de trabalho, fazer demonstrações públicas de radioamadorismo, e onde apareceu depois o Carlos Biasotto, que eu diria hoje, sem sombra de dúvida, ele construiu a espinha dorsal da futura Labre São Paulo. O Carlos Biasotto reformulou todo o site, reorganizou o banco de dados, criou o SAA, que é o Serviço de Atendimento ao Associado, e hoje o associado pode entrar no site e pedir o que ele quiser pelo site e ele vai receber na residência dele. Os boletos agora, o próprio associado imprime, paga no banco, está tudo automatizado. Então o trabalho do Carlos Biasotto, que hoje é o presidente do Conselho, ele foi fundamental para criar a espinha dorsal da nova Labre. Vencida a nossa prazo de gestão, por questões de saúde eu não pude continuar, mas aí apareceu esse guerreiro, esse rolo compressor chamado Marcelo Motoyama, que junto com o Cabral deram sequência nesse trabalho e revolucionaram aqui os trabalhos da Labre. A nossa sede está com esse ar, com esse aspecto maravilhoso, aconchegante, e eu parabenizo também a nova administração da Labre por ter tido a coragem de tocar em frente esse projeto, e estou muito feliz hoje aqui de estar presente na reinauguração da nossa sede, com tanta gente querida aqui, e lembrar da Dona Marília, que o Marcelo teve a brilhante ideia de dar o nome do nosso novo auditório, fazendo uma homenagem à Dona Marília, que muito me emocionou, a Dona Marília com a sua meiguice, com o seu amor ao radioamadorismo. Eu ainda brinquei com ela uma vez, que ela estava meio carente já no fim aí da vida, coitada. O tratamento não estava surtindo efeito. E eu falei, Dona Marília, a senhora não sabe como os radioamadores gostam da senhora. Se nós não tivéssemos o Padre Landel como patrono, a senhora seria o patrono dos radioamadores aqui do estado de São Paulo. E ela, como sempre, ficou toda envergonhada com a sua humildade toda, e eu me senti muito feliz de ter trazido ela aqui para integrar os quadros da Labre São Paulo. Tá bom? Então, parabenizo mais uma vez a atual administração. Eu continuo ajudando o que eu posso aqui, porque eu estou vendo que eles realmente estão com uma vontade muito forte de fazer a Labre crescer cada vez mais. E no futuro próximo nós vamos acabar exportando, né, Adnei? Nós vamos acabar exportando essa gestão que está sendo feita aqui para outros estados, para, quem sabe, fortalecer também todo o radioamadorismo nacional. Ok. Aramir, em nome de todos os radioamadores paulistas, muito obrigado por ter dado esse pontapé inicial nessa reformulação. E atenção, todos os colegas de outros estados, é possível mudar, sim. Não adianta você ter preconceito contra a entidade, porque não sei o que lá. Gente, aquele camarada que reclama da instituição porque aconteceu coisa no passado, ele está reclamando de coisas de gente que já morreu faz muito tempo. É a mesma coisa daquele sujeito que, eu tô meio fora de uma menina, nunca mais vou arranjar outra namorada. Não adianta, não é uma boa desculpa, certo? Então, arregaça as mangas, vamos trabalhar e fazer alguma coisa, porque o radioamadorismo somos nós. Então, depende um pouquinho de nós. E o Aramir deu esse pontapé inicial aqui em São Paulo, e ele os nossos agradecimentos. Muito obrigado, Aramir, por tudo que você tem feito. A oportunidade que você está dando de eu dar esse depoimento aqui, me sinto muito honrado. Quero parabenizar o CRAM também, que é um dos clubes de radioamadores mais eficientes e que existe aqui no Brasil, e parabenizar também o trabalho que você fez lá e continua fazendo agora no GDE. Não sei se todos sabem, mas temos a honra de ter aqui o Adnei no nosso GDE, que é o Grupo de Defesa do Espectro. Muito obrigado. Obrigado, Aramir. Nós vamos entrevistar uma pessoa muito importante para o nosso radioamadorismo, que poucos ainda conhecem. Padre Roberto Landel de Moura, né? Português com escocês, deu um cientista maluco que, embora padre, fez. O padre, que nesse domingo agora, dia 30, completa 85 anos de falecimento, é o nosso patrono. Muitos dizem, foi ele que inventou o rádio? Não. O rádio teve inventores no mundo todo. Popov na Rússia, Marconi na Europa, ele aqui, todos praticamente ao seu tempo. Infelizmente,
Marconi acabou levando a glória por ter feito isso dentro de um grande centro. Os americanos reputam isso a Tesla, mas nós, radioamadores brasileiros, sabemos que ele foi o grande pioneiro. A questão de quem foi o primeiro, naquela época que não havia comunicação, é discutível, mas que o empreendedorismo, o dinamismo dele, que foi à frente de seu tempo, não tem igual. A esse padre querido, patrono de radioamadores de todas as religiões, eu, por exemplo, sou judeu, o tenho com grande respeito. A nosso grande Roberto Landel de Moura, todo o nosso respeito. Muito obrigado pela tua invenção e dedicação.